Agora foi. Bom dia a todos, bom dia a todas. Coragem. Estamos aqui em mais uma quarta-feira, em mais um Café com Sono, com muito sono às vezes, mas com muita satisfação de ter um momento aqui de troca, eu e Letícia. Acho que é um dos momentos em que a gente pode parar tudo e conversar, né? Conversar sobre o tema de hoje, que é quando o tratamento ali em relação às questões de sono na infância não estão funcionando. Como isso é incômodo, né? Em qualquer tipo de queixa, pensando na nossa prática clínica, na área da saúde, quanto a gente tem como um dos grandes valores reforçadores ali da dinâmica promover uma melhora desse paciente. E a ideia da nossa conversa é dar seguimento a essas lives todas que nós estamos fazendo, com o tema hoje de conversar então sobre o que a gente faz quando o tratamento não está indo bem, não é mesmo? Letícia está chegando aqui, acabou de entrar, e vamos lá para mais um papo. Aqui, ela chegou. Gente, olha, eu não sou... Mas acho que agora vai. Aceitei ela aqui. Ela já aparece. Mas é isso, né? Se vocês buscarem nas memórias de vocês, encontrarão certamente algum caso que, puxa, emperrou. Não estava dando muito certo e a gente vai falar sobre isso. Bom dia, minha amiga Bom Coragem. dia, coragem, né? Bom dia a todos. Pois é, mas pelo menos tá sol lá fora, tá um dia bonitinho, não tá tão É. frio, né? Uhum. A Luper falou assim, o que a gente faz quando o caso não tá indo bem, né, Lu? Pede socorro na mentoria, com certeza, né? Com certeza. Acho que a troca entre pares sempre é muito frutífera, né? E esse é um ponto até que a gente não tinha pensado, né, Letícia, como tema hoje da live. Como tema não, como ponto de discussão, mas acho que é um excelente ponto, Lu, sobre o É, quanto que poder ter pares para dialogar ajuda a gente, às vezes, a enxergar uma coisa que está aqui. Né? Eu costumo dizer isso bastante para os pacientes quando estão em sofrimento. Né? Eu falo, olha, teu sofrimento está aqui. E enquanto ele está aqui, você só enxerga ele. Vamos afastar um pouquinho? Né? Ele existe ainda, mas outras coisas também existem. Né? Então, certamente o diálogo acaba sendo é, uma forma de, eventualmente, esclarecimento. E acho que esse nosso diálogo aqui também, né? A ideia é essa, é promover aí exatamente. alguns insights, né, Letícia? É. E ainda nesse ponto, o fato de você ver pessoas que tenham bagagens diferentes para trazer para o seu caso ou para algum caso faz muita diferença mesmo. Porque a gente tem muitas vezes o conhecimento técnico e não a habilidade de aplicar aquele conhecimento e não quando aplicar que etapa ou que fase daquele conhecimento. E você ouvir a experiência de outro ainda mais guiado, né? Então acho que isso faz muita diferença. Mas entrando no tema hoje, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre refratariedade, né? Eu acho que a refratariedade que seja pelo o caso, né? A estrutura, a natureza do caso, e a refratariedade quando a gente está falando de aplicação do nosso conhecimento, né? Como é que a gente vai aplicar e julgar aquilo ali, né? Eu acho que isso era o tema que a gente queria pensar hoje, né, Ila? Trazer para vocês o que, quando, como, né? É, Vamos lá, então? coragem, vamos. Né? Tô aqui. Vamos sim. E acho que dentro, inclusive, disso que você trouxe, né? Do que, quando, como. Um primeiro tipo de caso que me ocorre, vou falar de maneira mais genérica, mas dentro da nossa experiência no contexto de atendimento em saúde pública, né, Letícia, a gente tem populações diferentes. E no consultório é uma população, lá no HC outra. Então, inclusive pensando em refratariedade, um perfil de caso que eu penso aqui, a gente estava discutindo isso ontem no ambulatório, era um caso em que existiam muitos atravessamentos e muitas dificuldades socioeconômicas, né? Então, uma criança que dormia na sala, com uma parassonia super intensa, com um recorte socioeconômico bem vulnerável, e com regras, inclusive, da família, de uma necessidade de cumprimento de compromissos religiosos,
com muita frequência. Então, esse é um caso, por exemplo, né, um perfil de caso que me faz pensar que essa refratariedade certamente tem um atravessamento socioeconômico, né, de contexto, mas era um caso que acho que estava sendo ali um pouco patinado e que a gente em conjunto pôde discutir para pensar, peraí, o que que a gente aqui, né, o que, quando, como? E acho que É, isso, né? eu acho que esse é um ponto onde o nosso raciocínio em camadas de multideterminação faz toda a diferença. Porque até quando você vai pensar em diagnóstico, ele faz diferença, mas quando você vai pensar em refratariedade também. Porque uma coisa é um caso refratário de uma pessoa que não tem acesso a tempo de sono. Tempo de sono. Vamos pensar E se a gente está falando de condições, sono. né, Letícia? Isso, Condições isso. físicas de sono, né? Exatamente. Então, tempo de sono, condições físicas. Muitas vezes, você se lembra de um caso que a gente estava investigando uma sonolência excessiva, que na realidade era um pré-adolescente, uma sonolência excessiva, já tinha passado em vários locais, suspeita de narcolepsia. Para quem não sabe, narcolepsia é uma das condições que causa, né, assim, cujas características sonolência excessiva, e aí então suspeita de narcolepsia. Quando a gente vai fazer um teste de latência, ele teve 5 sonos REMs precoces, que é um critério neurofisiológico para narcolepsia, mas quando a gente viu a actigrafia dele, ele tinha o dia todo invertido. E por que que ele tinha o dia todo invertido? Porque ele não queria ou conseguia permanecer acordado durante o dia por conta das condições socioeconômicas. Ele dormia de dia e ficava acordado de noite porque ele morava num lixão. E aquela realidade era muito pesada para ele e era uma realidade da qual ele queria fugir, né? Então ele dormia durante o dia, quando a casa estava mais ligada, e durante a noite, quando as pessoas estavam dormindo, ele ficava acordado e tinha a vida dele. Quer dizer, como é que você vai descolar isso ou isso que você falou? Colocar um sono, um tempo de sono ou a propensão ao sono, não só endógena, fisiológica, mas do ambiente para aquele paciente, se ele tem que cumprir X, Y, Z compromissos. E aí é diferente de um outro recorte social, e é a boa parte dos nossos pacientes de consultório privado, ou seja, da outra realidade, que eles até têm tempo. Mas os pais não têm aquela disponibilidade socioafetiva porque eles esperaram que vinha aquela criança que vai deitar sozinha às 7 horas da noite, vai ser coberta, vai receber um beijinho e vai acordar no dia seguinte às 7 horas da manhã. E o que vai acontecer? Mas eu continuo com o meu trabalho. Eu não posso mexer no meu trabalho, eu não posso tocar no meu trabalho, mas eu quero essa criança. Então, o que vai acontecer é que aquela criança naquele formato não chegou, não vai chegar, não é fisiológico, e aqueles pais que estão ali lidando com aquela criança não enxergam porque eles estão fazendo o que eles consideram ser de tudo. Ou seja, são 3 recortes completamente diferentes. Uma criança que está completamente tentando Vulnerável. sobreviver, exatamente, vulnerável, tentando sobreviver a uma realidade, essa outra com uma realidade muito dura imposta, e essa outra com uma realidade mais leve, entre aspas, porém afetivamente muito dura, porque afetivamente distanciada no sentido, afetivamente distanciada no colo, no rosto. Então é muito difícil às vezes entender. Cada um tem sua nuance e cada um a gente encaixa talvez em fatores a serem mexidos e modificados diferentes, e talvez sejam exatamente esses fatores que não foram tocados, pensados ou mexidos. Por quê? Porque a gente está num raciocínio muito determinista. Ah, é Isso. isso, tem que ser isso, pronto, acabou-se, e ponto final, e cruzo meus braços. Cadê a apneia? Então, por exemplo, esse perfil aqui, o nosso perfil do consultório, quer muito encontrar uma apneia, quer muito encontrar uma síndrome das pernas inquietas, um transtorno do sono agitado, para a gente repor um ferro, para a gente tratar, operar, recomendar que vá avaliar para operar a apneia, a amígdala adenoide, principal causa de apneia, ou querem que encontrem uma asma, né? Mas quando ele está gripado, ele entra aquele a gripe que a gente sabe que fica ruim para todas as contas e que está ali fácil de entender. Eles também falam assim, não, é porque está gripado, mas dias antes, dias depois também tá, e eles colocam na conta do sono ruim da criança. Então, se a gente não raciocina em todas as camadas que a gente tem que raciocinar,
esses pontos passam batido e são todos a mesma insônia. Todos vão cair no mesmo diagnóstico. Só que olha só quanta coisa tão diferente, quanta intervenção tão diferente. Isso que, assim, eu puxei, entre aspas, a essência, o que me pareceu a essência de cada um desses casos. Quando você vai descascando essa cebola, cada camada ela tem algo de diferente, né? Então, você enxergar por camadas, ou seja, a partir do pressuposto que todas as camadas estão ali, precisam ser vistas e endereçadas em vários momentos, não te faz também, como profissional, ter insegurança de, não, deixa eu voltar nessa outra camada, deixa eu tentar um remédio, deixa eu colocar o remédio. Não, desculpa, você não está querendo enxergar a realidade. Ou você está embarcando na dos pais, na ansiedade dos pais, que também não querem entrar nessa realidade, não querem enxergar, porque a realidade muitas vezes vai passar, nesse caso, por revisão do estilo parental, nesse outro caso, por revisão de crenças que beiram crenças religiosas, e nesse daqui, encarar uma vulnerabilidade social que às vezes não dá para encarar, né? Então, são formas da gente exemplificar, né, como enxergar por camadas faz diferença em você conseguir conduzir os casos, né? Isso no diagnóstico, mas isso no tratamento também. Porque muitas vezes você vai focar numa camada e as outras vão ficar para trás. O que você acha? Acho que é isso. Você foi trazendo exemplos que, de alguma maneira, ajudam a ilustrar a primeira pergunta que você fez, dentro do o que, quando e como. Né? Então, o que está acontecendo ali? E o que está acontecendo nem sempre é o que está sendo dito. Aí acho que envolve a nossa habilidade de profissional da saúde de enxergar além. E por isso que a gente estava falando sobre a importância, inclusive, às vezes, desse diálogo com pares, para tentar ter ajuda para enxergar aquilo que eventualmente está fusionado, né, no nosso olhar de profissional também, né? Eu brinco que no fã de querer ajudar, às vezes a gente se perde, né? Tem uma historinha, uma brincadeirinha de uma criancinha pequena que ganha. Lembra antigamente que a gente ganhava pintinho, né? De aniversário, de festinha de aniversário? Então, às vezes, é tanto amor, é tanta vontade de ajudar que eu aperto tanto que matou o pintinho, não é? Então, às vezes, a gente quer tanto ajudar ali o paciente que a gente não enxerga o que está acontecendo. Então, esses três exemplos, eu acho que eles caracterizam, e é óbvio que não é todo caso que se restringe a esse tipo de perfil, né, Letícia? Eu acho que são exemplos, né? Mas, enfim, são exemplos para ajudar a gente a enxergar o quê? Né? O que está acontecendo ali? E o que é dito nem sempre é o que está acontecendo apenas, né? Então, enxergar além é um repertório extremamente, assim, importante e, ao mesmo tempo, que demanda de nós, profissionais, algo que nem sempre é ensinado, né? Então, eu vejo o resultado do questionário, vejo que o paciente está me respondendo, mas o quanto eu consigo observar além, né, das palavras, né, Uhum. o que está sendo, na verdade, comunicado por trás das palavras e dos comportamentos, ou inclusive dos, muitas aspas aqui para os analistas do comportamento me matarem, mas dos não comportamentos, né, o que Uhum. não está sendo dito, o que não está sendo comunicado, também é informação, né. Exatamente. E uma coisa que a gente vê, eu acho que o fato da gente trocar e ter muitos casos em comuns, quantas coisas aparecem para mim na consulta e não aparecem para você, e quantas aparecem para você e não aparecem para mim, né? O que significa que eles talvez se sintam confortáveis de me contar algumas e não te contar outras, e o contrário é verdadeiro. Ou às vezes, de fato, não deu tempo ali, foi tanta coisa que você queria focar com aquele profissional, mas o ponto é que muitas vezes esse fator é um fator determinante. Já aconteceu, assim, eu sempre faço diários, as alunas da mentoria sabem, eu faço ali com elas ao vivo um diário de sono nos casos. Diário de sono não, diário das 24 horas, em detalhes, em muitos detalhes. E mesmo com esses todos os detalhes, às vezes eles não falam que a criança dorme no quarto dos pais, ou na cama dos pais, ou assim, onde a criança de fato dorme. E eu pergunto, às vezes eles não falam. Olha como é um ponto, assim, uma coisa que você olha assim, cara, que tão importante isso.
Porque se eles estão desejando afastar uma coisa da outra, né, o sono da presença dos pais, ou da constante presença, ou daquele local, esse é o ponto mais importante, que é isso que onde a gente vai ter que começar a pensar, e eles não contaram o ponto mais importante, né? Então, para você ver como fica, ou será que não quer falar, ou esqueceu de falar, mas independente, a informação não chega no profissional que está conduzindo aquilo, e chega no outro. Olha a importância de você trocar, né? De você entender e de você olhar todas essas camadas, né? E aí eu acho que tudo isso contribui para o tema do que a gente tem hoje como objetivo, que é essa tal refratariedade. Porque se eu não tenho acesso aos dados de fato, né, ou porque eu não consigo observar, ou porque não é dito, ou porque se esqueceu de comunicar, enfim, muitas hipóteses, né? Isso certamente vai fazer com que falte uma peça nesse quebra-cabeça. Então Uhum, lembrem, o que, quando e como, uhum, uhum. né, intervir. E É, para eu entender quando e como intervir, eu tenho que entender o que está acontecendo, né? é. Então, E esse é aí, o primeiro assim, ponto. o como intervir é mais fácil. Como intervir, a questão é que a gente passa do que, pula o que e vai direto pro como, né? Tá, não é a pergunta que a gente sempre recebe, tá, e como eu faço isso? Tá, chega muito mais para você do que para mim, tá, e que técnica eu aplico? Que técnica aqui? Não é? Então, assim, se eu não entendi o, o que está acontecendo, não vai adiantar. Talvez nem seja o momento de você fazer nada disso, né? Talvez seja o momento de você entrar em outro lugar. E daí a refratariedade. Pensem que a gente às vezes tem um caso que a gente está achando que ele é A, mas ele é até Z, ele é de A a Z, ele é tudo isso, e vai chegar num ponto que você, não, mas eu tô tratando A, tô usando a técnica para A, mas como é que você vai fazer, como é que você vai tratar uma insônia propondo uma extinção gradual se é uma criança que está extremamente apegada aos pais, extremamente ansiosa, se os pais não conseguem lhe dar esse distanciamento, A é, gente está falando, na verdade, de um quadro, né, Letícia, respiratório também, simultâneo, que precisa de tratamento. Então, ser talvez exatamente. uma provocação aqui para quem está assistindo a gente é: pense em algum caso, ou da vida real, da vida própria, né, pessoal, porque é raro, mas acontece, em que você tenta intervir, mas o caso não avança. Eu acho que às vezes pensar na própria prática clínica pode ser um excelente exercício para revisitar ali, né, o contexto e tentar pensar, puxa, o que aconteceu ali? O que naquela situação diz sobre mim, diz sobre o caso, né? Diz sobre a vulnerabilidade social, enfim. É, né? Para e volta, revisita, despido de julgamento ou de vergonha, porque às vezes o profissional da saúde tem também, acho que um certo só os profissionais, né? A gente não, assim, uma certa vaidade de querer que a coisa dê certo, né? Uhum, uhum. Então, eu acho que se despir de julgamentos e regras e performances pode ser um excelente exercício para por que aquele caso parou naquele momento, deixou de responder ou nunca respondeu. O que aconteceu ali? Fazer esse exercício, né, Ou Letícia? porque eu acho que dos casos que eu acho mais complexos são os que respondem até certo ponto. E eles começam a responder, respondem até certo ponto, e você começa a enxergar que dali para frente o gargalo chegou. Ou seja, bom, eu tenho um estilo muito cirúrgico de resolver as coisas, né? Eu sou muito pragmática nesse ponto, e eu já falo para os pacientes que algumas camadas que eu sei que a gente vai tocar, por exemplo, higiene circadiana, e eles voltam e melhora mesmo, porque isso vai melhorar para todo mundo, rotina, vai melhorar para todo mundo, quem tem, quem não tem questão de sono. E eu já falo, ó, não, isso aqui o que a gente fez foi uma pequena limpeza da casa. O problema não era esse, isso aí piorava o problema. Então a gente fez uma pequena limpeza da casa e daqui para frente é que a gente vai pegar mais firme. E aí daqui para frente a gente vai tratar aquilo que provavelmente levou a que todo aquele caos acontecer.
Só que na cabeça deles, aquele já era o tratamento, porque era aquilo que eles estavam dispostos ou conseguiam enxergar, o horizonte deles os entregava. Então, desse momento em diante, quando a gente já sinaliza claramente para eles, isso daí também já é uma coisa que ajuda por um lado. Mas por outro, eles ainda estão cegos naquele ponto. E aí começa um processo muito mais longo e que nem todos estão tão dispostos. Que aí é um outro ponto que eu julgo ser um ponto importante para a refratariedade. Que a nossa avaliação lá no começo, mapeando que isso dali tá lá, mas que a gente vai ter que entender que momento endereçar aquilo é uma avaliação muito importante, porque uma hora aquilo ali vai cobrar o preço, né? A gente vai fazer algumas coisas que vão ter alguma melhora, mas não vai ser sustentável no longo prazo, porque o cerne da questão continua lá. Então, trazendo para o Medicaid, é como se você tivesse dando um anti-inflamatório e um antipirético para uma febre que é causada por uma pneumonia bacteriana, mas você não chegou no antibiótico ainda ou no antibiótico certo. Então você tratou sintoma, chegou numa camada que até encostou em alguma bactéria, mas você usou a classe errada de antibiótico. E ainda ficou ali dentro. Só que muitas vezes o que o paciente enxerga, e é de fato, ele só enxerga na cabeça dele a febre e os sinais inflamatórios, ele não está enxergando o que está lá mais lá dentro, né? E aí é por isso que o olhar em camadas faz diferença, porque na hora, quando você vai conduzindo, você não pode esquecer desse fio que você desenhou, o mapa que você desenhou para seguir esse caminho. E aí esse caminho, quando você chega lá na frente, não, peraí, isso aqui tá pegando agora. Então, esse ponto, você ter clareza de tudo, você saber quem você se coloca, como você bem falou, como você é, a gente tirar a vaidade como profissional de acertar sempre, de estar certo sempre, e chegar aqui nesse ponto, né, e dizer, não, peraí, sou eu que estou julgando, mas calma, calma, chacoalhe o caso, não é bem assim. Vamos olhar para trás, vamos olhar lá na nossa avaliação. Quantos casos? Teve um caso recente que você me falando, Letícia, mas ele já estava há X tempo tratado da condição Y. Tinha a condição Y, que eu tinha feito um tratamento agudo, ele tinha melhorado muito, já está há 2 meses. Não, como assim? Não deu tempo, não deu intervalo entre doses? Quando a gente olhou, tem 2 semanas, mas a percepção dos cuidadores era de que tinha 2 meses, um mês, sei lá, um tempo que não era o tempo que de fato tinha tido, né? Mas a gente tá tão ali no meio, tá tão no bololô, que a gente vai levando, mas espera, não foi tudo isso, né? Ou seja, e porque tem também a expectativa de quem tá do outro lado sem dormir, acompanhando uma criança sem dormir, né? Terrível, né? Que é extremamente demandante, de fato. Não adianta dizer que não. E aí, acho que esse teu exemplo que eu jamais vou saber reproduzir do antibiótico com antipirético, sei lá, com os antes o quê, né? É, eles dialogam, esse exemplo é maravilhoso e ele dialoga com a segunda pergunta que você trouxe, que é como? Desculpa, quando? Não, o que quando? Isso, quando, né? O quando e o como, porque quando e como comunicar, mas principalmente esse como comunicar, né? Então, que linguagem eu tenho como profissional e no meu repertório pessoal para saber comunicar o que eu estou enxergando ali para esse paciente. Eu vou saber usar outros exemplos tendo a minha bagagem de psicólogo, Uhum. né? Mas antes de tudo que exemplo aquele paciente, a realidade daquele paciente vai aderir maior, vai aderir mais à minha explicação, né? Então, eu já enxerguei o que está acontecendo, eu entendo que, olha, quando que eu vou comunicar para ele essas etapas, né, do processo e como eu vou comunicar. Isso tem a ver justamente com o meu repertório pessoal e também a realidade desse paciente. Então, a gente está trazendo aqui, pode parecer de maneira abstrata, mas é extremamente concreto, né, desse processo do que, quando e como, para justamente ajudar na reflexão sobre a refratariedade. Meu instinto de professora já ia querer pegar logo uma folha e botar aqui, porque eu não sei usar, né, a tecnologia direito, e fazer uma curva e falar, ó, falando português bem claro, vamos olhar aqui quanto que esse trem emperra, né? E o que está acontecendo? E vamos puxar uma setinha aqui, né? O que está acontecendo? Quando que eu comunico? Como eu comunico?
né? Então, acho que mais do que a gente trazer uma resposta nessa nossa conversa, né, Letícia, uma resposta prescritiva, eu acho que é um olhar um pouco mais sistêmico e ao mesmo tempo prático do que dentro do nosso cenário clínico pode estar contribuindo para a refratariedade desses casos que vem com esse chapéu de sono, né? Exatamente. E enxergar, muitas vezes, sono como sintoma. Enxergar, existe o sono, a gente colocar em termos diagnósticos, a gente pode colocar o sono como um diagnóstico primário, uma questão primária do sono, levando a alguns sintomas, e o contrário também, outras questões primárias, principalmente no campo emocional, principalmente no campo comportamental, usar o sono como também sintoma. No campo médico, isso muitas vezes é muito claro, né? Assim, aquela dificuldade de iniciar o sono pode ser um sintoma, na verdade, associado a uma condição específica. Pernas inquietas, por exemplo. O sono excessivo pode ser também, o sono faltante pode ser também, o sono deslocado no tempo, nas 24 horas, pode ser também. Então, entender o sono como sintoma e não o sono como elemento principal, ou o sono como elemento principal. Mas entender também que muitas vezes a gente dá muito enfoque para uma questão que nos incomoda mais, mas que na realidade tem outro substrato. Ou são fatores associados, né? Assim, às vezes não é um sintoma, às vezes é comórbido. Então, são as duas questões. Então, é a questão do sono que ganha uma natureza própria, é a questão a outra questão, né? Por exemplo, uma ansiedade, transtorno de ansiedade é uma questão também, a questão do sono ganha perna própria, é comórbida, né? Assim, essas classificações já passearam por ser sintoma, depois por ser comórbida, por ser associada, independente, ela precisa ser abordada. Mas o que eu quero dizer com isso não é diminuindo a importância de você avaliar o sono como uma coisa independente, muito pelo contrário, mas é dizer que você focar apenas no sono, muitas vezes está te deixando passar uma outra questão que pode ser ali o substrato, pode ser o deflagrador, pode ser o precipitante, pode ser o perpetuante. Então, a gente precisa enxergar com toda essa completude, né? A gente pode dar o nome de comórbido, de associado, do que for. Mas o importante é a gente entender que existem pontos a serem abordados. E aí é que também é outro ponto de refratariedade. Que peso a gente vai dar para aquele sintoma que veio como queixa principal, né? Às vezes veio como queixa principal mas não é aquilo ali que é o determinante maior, né? Precisa ser abordado, claro. Então, às vezes a gente foca muito, muito, muito na questão que é o sono, o dormir independente ou dormir por um período mais prolongado do que principalmente o aceito ou o requerido para a faixa etária, que é um outro ponto, né, de refratariedade, a gente enxergar a fisiologia de uma idade, na verdade, a gente está diante da fisiologia de outra idade, né? Então, a gente enxergar aquilo ali de uma forma mais completa, né? Acho que resumindo, né, e talvez complementando, uma pergunta que eu queria que ficasse para vocês é: o que essa refratariedade está me comunicando? Ponto, né? É. E como a gente está chegando aqui ao fim da nossa famigerada, né, live semanal, nosso Café com Sono, queria convidar vocês para o seminário de diagnóstico clínico que nós iremos promover dia 17 e 18 de agosto, né, Uhum, Letícia? Serão isso. 2 encontros de 1h30, eu e Letícia discutindo, inclusive, casos voltados para esse olhar diagnóstico. Fica aqui o nosso convite. Uhum. Esquecendo mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Eu acho que é interessante que nessa noite a gente vai falar caso clínico aplicado, isso que a gente falou, que se eventualmente tudo isso ficou de alguma forma com ponta solta, a gente vai amarrar essas últimas sequências de live no seminário exatamente com o caso, né? Então a gente vai pegar um caso e colocar todos esses pontos que a gente falou, aplicar num caso, porque a gente vai ter mais tempo para destrinchar com calma, tanto o caso quanto o que a gente consegue fazer com aquilo ali em termos de avaliação, condução e desfecho. É isso. E é isso, turma. Coragem, boa semana e as aulas voltaram. Obrigada, Deus. Então tá tudo mais calmo, não tem nem cachorro aqui na live, né, Tem Letícia? aqui.
Um beijo, turma. Até Beijo, semana tchau, que vem. Semana tchau. que vem tem mais aqui. Tchau, tchau. Tchau.